Vamos continuar com a leitura e comentários do artigo Composição Química da Água do Mar, segunda parte. Artigo de autoria do professor Claude Boyd, da Universidade de Auburn, no Alabama, Estados Unidos, publicado na GAA em 2020, tá? Antes de prosseguir, só uma correção em relação à parte 1, tá? O videocast anterior. Quando eu falava sobre densidade da água do mar ou a gravidade específica, né, que variava de 1,020 a 1,030 quilos por litro, né, você pode apresentar também essas informações na unidade grama por centímetro cúbico, tá? E não metro cúbico, como eu incorretamente falei, tá? Então você pode falar assim, por exemplo, a densidade média da água do mar é de 1,027 kg por litro a 25 graus Celsius ou 1,027 gramas por centímetro cúbico, tá? Centímetro cúbico. Agora sim, vamos continuar, né? A gente vai falar agora sobre elementos, traços na água do mar, tá? Na parte anterior, a gente falava sobre os elementos principais, né? Cloreto, sódio, cálcio, magnésio, sulfato, potássio, certo? Elementos que aparecem em concentrações da ordem de miligramas por litro, acima de 1 miligrama por litro, tá? Agora nós vamos falar sobre elementos que estão lá na água do mar, mas que as concentrações são muito baixas, da ordem de microgramas por litro, ou seja, 1000 vezes menor que o miligrama, tá? Então vamos ver aqui os elementos traços na água do mar. A composição de elementos traços na água do mar, ela está apresentada nessa nova tabela, tá? É a tabela 4, né? Esse artigo ele tem 4 tabelas. A primeira tabela é informações sobre salinidade, densidade, condutividade elétrica, pH, alcalinidade total e dureza, mínimo, máximo e valores médios da água do mar, tá? A segunda tabela, a composição típica dos íons principais, né? A terceira é uma demonstração do equilíbrio cátion-aniônico da água do mar, né? Entre os cátions e ânions principais. E nessa última tabela, a tabela 4, a gente tem aqui uma análise de elementos traços da água do mar, tá? Se você pegar diferentes fontes com composição iônica de elementos traços da água do mar, você vai ver resultados que podem ser bem diferentes, né? Porque é bastante difícil você determinar concentrações tão baixas desses elementos, tá? Mas o que é que nós temos aí? A gente tem vários elementos químicos, né? São todos íons, né? Eles se ionizam na água, né? Como na água do mar. Iodo, níquel, ferro, molibdênio, zinco, selênio, cobre, arsênio, manganês, vanádio, cobalto, cádmio e cromo, tá? Então, você tem aí 60 microgramas por litro de iodo, 20 microgramas por litro de níquel e assim por diante. As concentrações típicas, né, de elementos traços da água do mar, certo? A variação, como a gente estava falando, na concentração desses elementos traços é muito maior quando comparado aos elementos principais. Mas é claro, isso se deve à dificuldade nessas análises de elementos com concentrações tão baixas, né, da ordem de microgramas por litro. 1 micrograma por litro é 0,001 miligrama por litro, tá? Já não é tanta coisa assim, né? Imagine o micrograma. A água do mar, ela contém
muitos outros elementos além desses apresentados na tabela 4, certo? Aqui a gente tem 3, 6, 9, 12, 13 elementos. Só que se considera o seguinte em relação à água do mar. Praticamente todos os elementos naturais que estão apresentados na tabela periódica de elementos químicos provavelmente ocorrem na água do mar, mas a grande maioria em concentrações muito baixas, né? Concentrações muito baixas. Então, na água do mar tem todos os elementos químicos, tá? Só que existem aqueles que são principais em concentrações maiores, né? Da ordem de miligramas por litro, que são cloreto, sódio, sulfato, magnésio, cálcio, potássio, bicarbonato, brometo, estrôncio, boro, sílica e flúor, tá? São esses. Existem os elementos traços, né? Iodo, níquel, ferro, molibdênio, zinco, selênio, cobre, arsênio, manganês, vanádio, cobalto, cádmio e crômio. E além desses, você tem outros ainda, só que em concentrações ainda menores, né? Pegando aqui essa tabela, né? Dos elementos traços, concentrações abaixo de 0,05 microgramas por litro. Imagine aí a dificuldade de se conseguir determinar concentrações tão baixas desses outros elementos traços que não estão listados nessa tabela 4, certo? Um outro ponto de interesse, né, para aqueles que leem ou escutam, né, esse artigo é que a água do mar está saturada de carbonato de cálcio. Ela se encontra saturada de carbonato de cálcio. Logo, materiais de calagem aplicado em águas, né, em tanques e viveiros abastecidos com água do mar, geralmente não se dissolvem, tá? Você não vai ter nenhum benefício para a alcalinidade, muito menos para a dureza dessa água. Aquele material, aquele calcário ou até mesmo a cal, eles vão para o fundo e lá vão ficar armazenados. Só que acaba tendo um benefício no sentido de você recuperar, né, ou aumentar a chamada reserva alcalina do ecossistema aquático, né? A reserva alcalina é a quantidade de carbonato de cálcio sólido presente no fundo do viveiro ou do tanque, né? Você tem um material ali que não se dissolve, material particulado, só que no futuro, posteriormente, né, quando as condições físico-químicas se alterarem, né, o ciclo já tiver mais, ciclo de produção já tiver mais avançado, você tiver aqueles processos acidificantes naturais, né, como a decomposição da matéria orgânica e a nitrificação, você vai ter a mobilização da reserva alcalina do viveiro, né? Então, aquele material ele não foi perdido, não foi desperdiçado, ele estava ali reservado, né? No primeiro momento não trouxe nenhum benefício, mas posteriormente, com o decorrer do cultivo, você vai tendo ali a dissolução e a correção da alcalinidade da água, tá? É como se fosse uma calagem interna, né? Você não precisa mais aplicar o calcário a cal, porque você aplicou anteriormente, né? Você recuperou, elevou essa reserva alcalina de fundo e, quando necessário, né, você tem aí essa dissolução do calcário e do carbonato de cálcio, neutralizando a ação desses agentes acidificantes, né, impedindo a queda tanto da alcalinidade quanto do pH da água, certo? Então, importantíssima a reserva alcalina. Pessoal, este foi o artigo, tá? É um artigo bastante técnico, né? Bem básico sobre a composição química da água do mar, tá?
vamos para as considerações finais. Pessoal, o editor da GEAL, Darryl Chori, ele chama a atenção que essas informações apresentadas nesse artigo do Dr. Boyd, né, podem servir para aquelas pessoas interessadas, né, servir como referência para as pessoas interessadas em preparar água do mar artificial, né? Você quer manipular algum dos íons, algum dos compostos, e se você trabalhar com água do mar natural, você não consegue isso, porque a água do mar você pode diluir, né? Mas você ter assim concentrações iônicas diferenciadas, fica bem mais fácil você preparar água artificial, água do mar artificial, e em cima dessa base você faz as manipulações necessárias. Então serve aí todas essas informações, né? Existem essas 4 tabelas, né? Todas essas informações podem ser úteis para essas pessoas que querem preparar água do mar artificial e vão checar, né, se as receitas, né, os compostos que vão ser aplicados na água destilada para fazer água do mar artificial, eles vão resultar nessas concentrações e nessas características químicas que se aproximam da água do mar natural, né? Quanto à condutividade, pH, alcalinidade, dureza, íons principais e elementos traços, tá? Então é um material básico de referência, né? E que pode ser bastante útil nessas situações em que você está trabalhando com a água do mar, você está trabalhando com diluições da água do mar, ou você tem como objetivo preparar água do mar artificial, certo? Pessoal, era isso, tá? Eu espero que tenha sido interessante. Vamos encerrando por aqui. Eu quero agradecer, né, a atenção de todos, desejar paz e saúde, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigado, pessoal.